Boa noite, meus caríssimos irmãos da Evangeloterapia. Começamos esse ano a segunda reunião e nós estamos felizes por retornarmos, pois esse estudo nos é muito salutar, é um estudo edificante que nos traz muitos conhecimentos e trocas de experiências. Nós vamos agora fazer a nossa oração. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui estudando esse Evangelho maravilhoso de Jesus, enquanto tantos irmãos nossos que precisam de proteção, cuidado, que Deus os proteja e ampare diante dessa pandemia, diante desse sofrimento. E os nossos irmãos também que estão passando por outros tipos de sofrimento, né? Sem ser a doença, mas sofrimentos emocionais, sofrimentos mentais, sofrimentos de qualquer ordem, né? Não somente do Covid. Vamos agradecer ao mentor do Lar Espírita Aurora de Luz, vamos agradecer ao mentor em particular, vamos agradecer aos espíritos que nos auxiliam, nos intuem, nos protegem, e aos espíritos que vêm aqui também estudar conosco, né? Que estão sempre em volta de nós para podermos aprendermos juntos também, né? Então, vamos começar nossa reunião, capítulo 25. Busquem e vocês encontrarão. Esse é o título do capítulo do livro segundo o Espiritismo, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajudem-se que os céus ajudará. Peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Bata a porta e ela se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Qual é o homem dentre vocês que dará a seu filho uma pedra, se ele lhe pedir um pedaço de pão? E se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês sendo maus, como de fato são, conseguem dar coisas boas a seus filhos, como muito mais razão o Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos de 7 até 11. Quando ele fala assim, ajudem-se que o céu os ajudará, é o princípio da lei do trabalho, por consequência também o princípio da lei do progresso, uma vez que o progresso é o fruto do trabalho. Para que exista progresso, todas as forças da inteligência humana devem ser colocadas em ação. Deus deu o desejo incessante de nós buscarmos sempre o melhor para nós. E esse desejo conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que vai lhes proporcionar o que lhe falta. Então, o alimento material é muito importante também, né? Mas nós não podemos esquecer do alimento espiritual, porque nós não vamos levar o que nós conquistamos da parte material para a nossa verdadeira morada, né? Nosso verdadeiro lar. Nós vamos levar os conhecimentos que nós adquirimos, as boas ações, não é? Tudo que nós aprendemos, e isso que é importante também, nunca esquecer, né? O espiritual é muito importante. E o material, nós precisamos dele porque nós estamos agora com essa roupagem. Dentro dessa roupagem, nós precisamos do material, né? Ao contrário, a alma retornando com o progresso que já realizou e adquirindo a cada reencarnação alguma experiência a mais, ela passa gradualmente do estado de selvagem à civilização material e desta à civilização moral. Então a gente vai vendo que são várias etapas, né? Então o homem primitivo, depois ele desenvolve a inteligência, depois ele vai desenvolver a moral, que aí então é o ideal, né? Porque a moral, a inteligência sem moral é prejudicial, né? Porque ele sabe muito lidar com tudo, mas ele não tem o freio para controlar os atos errados que ele tem aquela vontade de praticar, né? Ele precisa da moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. Se ele tivesse liberado o trabalho intelectual, seu espírito teria permanecido na infância no estado do instinto animal. Então ele precisou de todos esses tipos de trabalho, né? E o trabalho
da caridade também é um trabalho que desenvolve o espírito e desenvolve o que tem de melhor nas pessoas, porque elas estão preocupadas com o próximo, elas estão seguindo aquele mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então, é um trabalho também que você não cobra por ele, você faz de coração, e ele é tão gratificante que não há dinheiro que pague o que você sente quando você ajuda alguém. E não precisa ser ajudas tão assim grandes, mas às vezes até ajudar um deficiente visual a atravessar uma rua. Há tantas formas de ajudar, né? Que são gratificantes, porque a gente está vendo que a gente está sendo útil, né? O Chico Xavier dizia assim, que o trabalho, ele engrossa o fio da vida, né? E quando as pessoas estavam lá esperando por ele para serem atendidas, né? Era muito interessante que ele falava assim para as pessoas, pá, pessoal, pá, acenava de longe quando já estava doente. E as pessoas achavam que ele falava paz. E as pessoas falavam assim, isso, paz, Chica, paz. Mas aí ele comentava com quem estava com ele que não era paz que ele estava falando, ele estava falando que era pá, que o trabalho que ajuda muito mais do que o passe, que não adianta ficar lá só tomando passe e não trabalhar, que o trabalho faz parte da vida, né? Então era um tipo um puxão de orelha que ele dava, né? Mas as pessoas não percebiam, as pessoas entendiam o que queriam, né? Porque entre pá de trabalho e paz, as pessoas preferiam entender paz, né? No livro dos Espíritos, no capítulo Lei do Trabalho, tem a questão 676 que diz assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar cada vez mais, porque o trabalho aumenta as suas necessidades e os prazeres. E a 675, devemos entender por trabalho apenas as ocupações materiais? Não, porque o espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Nós sabemos que o espírito trabalha, né? Então, quando nós estamos dormindo, nós saímos do corpo físico e vamos para o mundo espiritual. Muitas vezes vamos trabalhar, muitas vezes vamos estudar. E ali também o espírito não precisa de descanso. Quem ficou descansando foi o corpo físico. Mas o espírito vai para fazer determinadas funções, né? Até para progredir, faz uma parte da evolução. Às vezes a gente tem até um insight, né? De que nós estivemos naquele lugar, que a gente encontrou tais pessoas, que a gente estava conversando sobre um texto, né, de edificante. Então, às vezes a gente tem esses insights. É muito gostoso quando a gente consegue lembrar de alguma coisa que aconteceu quando nós estávamos dormindo, porque são experiências assim que a gente depois nunca mais a gente esquece, porque são assim flashes, né, muito rápidos. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas é muito edificante a gente saber que a gente vai para lá e está aproveitando aquelas horas que o corpo está descansando, né? O espírito não precisa disso. Há muitas pessoas que acham que para ter trabalho tem que ser um cargo importante, tem que ser aquele do poder. Não é nada disso. Existem os serviços mais simples, mas são fundamentais também, né? Estão na lei do progresso, que a gente precisa, não é? Então nós temos aqui no livro Vinha de Luz, do Emmanuel, o capítulo 38, que diz assim: servicinhos. Aí tem o Efésios, o capítulo 4, versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos. Aí disse Paulo para o Efésios. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades no serviço do mundo. Por quê? Porque ele quer só valoriza os cargos que são importantes, né? E não valoriza qualquer tipo de serviço. A maioria é esquecida do valor dos pequenos trabalhos, que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal, que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor para alguém que você conhece, uma sentença carinhosa,
o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menospreze os serviços úteis, né? Que tudo é serviço, tudo é importante. Todo mundo tem um trabalho e o importante é que ele está praticando o trabalho. Não tem esse trabalho mais valoroso que o outro. Todos são importantes. A gente sabe que o coletor de lixo, né, se ele não fizesse trabalho para nós, como é que estaria nossas cidades? Com ratos, sujeiras, doenças, né? Então a gente tem que valorizar todas as pessoas que fazem o trabalho. A pessoa que faz a limpeza no hospital, o quanto é fundamental um hospital estar limpo, né? Para que não dissemine tantas doenças, não tenha tantas infecções hospitalares. Então, todo trabalho é digno, todo trabalho é importante. O mais importante ainda, você fazer o trabalho com amor. Você gostar do que você faz. Você agradecer por esse trabalho. Ter gratidão por você estar trabalhando num momento em que tantas pessoas estão querendo trabalhar e não conseguem, né? Estão desempregadas. Então a gente tem que ter gratidão e fazer com o maior amor esse trabalho. Eu vou contar para vocês uma história muito interessante que eu ouvi uma vez, que havia um construtor, ele era top na profissão, né? Trabalhava numa construtora e ele fazia casas maravilhosas. Era um capricho, ele fazia da melhor maneira possível, sabe? Assim para a casa ficar realmente sem problema nenhum. Era do melhor material, pensando em tudo, e uma pessoa que era profissional, nota 10. Aí ele pegou e conseguiu se aposentar, né? Já estava tanto tempo, né? Mais que merecido, né? Depois de tanto trabalho, de tanta dedicação, de fazer tudo tão bem, né? Ele conseguiu a aposentadoria. Aí ele foi falar com o chefe, né, da construtora, e o chefe falou assim para ele: escuta, eu sei que a tua aposentadoria já saiu. Hoje você já está aposentado, mas eu preciso de um favor seu. Eu recebi uma encomenda de uma casa e eu gostaria que você fosse orientar lá a construção dela. É um favor que eu te peço. Ele concordou assim, né? Meio contrariado, porque já estava aposentado, né? Aí ele ia ter que trabalhar. Então ele foi, né? Ele foi chegando lá, muito displicente, e deixou o pessoal lá, os pedreiros fazendo do jeito que é, aí comprar material, vou comprar esse material mesmo, não vou ver a qualidade, porque ó, eu já aposentei, já estaria em minha casa, aproveitando a vida ou viajando, e ele vem me pedir para fazer uma construção. Aí ele ficou muito revoltado, né? Mas enfim, ele terminou a construção da casa. Aí, quando terminou, que ele foi lá para conversar com o dono da construtora, né? Que ele já teria, agora já estava aposentado. Então ele foi lá só para conversar com ele, para se despedir. O dono da construtora falou assim: então, eu tenho uma surpresa para você. Essa casa que você construiu é meu presente para você, porque eu sei que você não tem casa própria. Então, qual é o ensinamento aí? A gente tem que fazer as coisas sempre direitas, sempre com amor, sempre com dedicação, sempre com honestidade, porque ele foi a lei da causa e efeito para ele, né? Ele colheu o que ele plantou, né? Ingratidão, porque ele estava ainda no emprego, né? Estava aposentado, mas ele tinha que ter gratidão por aquele emprego, por aquela pessoa que o empregou, né? E ele colheu o que plantou. Então, às vezes a gente faz isso, né, na nossa vida. Então, é para a gente repensar, uma historinha para nós repensarmos. Agora eu vou fazer a leitura para vocês do livro Viver no Evangelho, do André Luiz, que sempre arremata com
com muita inteligência, né? Ele faz em forma de poema e faz uma síntese do assunto que nós estamos tratando. Então, para quem tem o livro, quiser achar, né? É o capítulo 293, Buscai e achareis. Ânimo nas provações, coragem nas obras, nas boas obras, paciência na dor irreversível, esperança no momento difícil, tolerância na convivência familiar, renúncia no sacrifício indispensável, resignação na enfermidade crônica, disposição nas tarefas do bem, humildade no convívio diário, paz nas atribulações. Jesus disse: buscai e achareis. Busca, pois, a inspiração do alto para todas as horas da vida e acharás em tuas atitudes a presença do Evangelho. Então, é com ele que nós temos que nos orientar. Pedir sempre a Deus uma orientação, né? Estar sempre conectado a ele, orando e pedindo, né? Como que eu posso agir dessa maneira? Que eu encontre o caminho, que eu encontre a resignação, que eu encontre a lição que eu tenho que aprender com esta doença. Esta doença veio para me ensinar o quê? O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi, né? Então a tríade divina é: pedi e obtereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-vos-á. Então, as três coisas que a gente tem, que o Pai não nos deixa amparado. Ele está sempre em ligação conosco. E nós não devemos só procurar o Pai na hora de pedir, porque nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Se nós pensarmos bem em tudo que nós temos que agradecer todos os dias, todos os momentos, todos os minutos, todos os segundos. Nós temos que agradecer essa vida que nós conseguimos. Quantos espíritos não estavam querendo reencarnar e não conseguiram? E nós conseguimos reencarnar para podermos evoluir, podermos aproveitar cada momento. Não devemos desperdiçar cada momento. O tempo é muito precioso. Deus usa o tempo para nós nos aprimorarmos. Ele não usa a violência. Aquele Deus de violência, aquele Deus bravo, aquele Deus vingativo, esse não existe. Jesus provou para nós que Deus é misericordioso. É o Pai de verdade, é o Pai que aceita aqueles filhos, aceita as ovelhas que são desgarradas e que Ele vai lá buscar para ela voltar ao caminho do bem. E aí conseguir chegar na perfeição. E nós vamos conseguir um dia chegar, não sabemos quanto tempo, uns mais tempo, outros menos tempo, mas a gente tem que começar agora, tá? Esse agora aqui vai já refletir o que vai ser o nosso futuro, né? Se nós fizermos agora boas ações, nós vamos colher bons frutos. Então a gente tem que estar sempre se policiando, se autoavaliando, e vendo o que nós precisamos fazer para nós melhorarmos. Nós sabemos que não é fácil. Nós pensamos, depois no dia seguinte a gente já está cometendo o mesmo erro. Mas pelo menos nós estamos conscientes que nós precisamos melhorar. E já não achamos mais certo certas coisas, né? Nós não achamos mais certo tirar alguma coisa que pertence a outro, nós achamos mais certo matar nosso irmão. Nós já passamos essa fase. Nós estamos ainda com muitos problemas, muitos defeitos, mas nós temos que entrar no caminho do bem e lutarmos contra nós mesmos. O inimigo maior é nós mesmos, porque nós que temos que lutar contra as nossas más tendências, nossos vícios e tudo aquilo que a gente precisa para melhorar, para a gente estar preparado para esse mundo novo, esse mundo de regeneração. Então, meus irmãos, vamos ficar aqui. Depois nós vamos conversar um pouco mais.
Nós temos as nossas experiências para trocar, as nossas reflexões para fazer. Muitas vezes a gente entra no quarto e fica pensando em tudo que foi falado e tudo que eu posso aproveitar para a minha vida. Vamos fazer oração no encerramento. Agradeço a presença de vocês, agradeço a paciência de me ouvirem e agradeço por a gente poder estar aqui, não é? No momento que tantas pessoas gostariam de estar, né? Mas não tem possibilidade, seja lá qual motivo for. Então, obrigado, Deus, por mais esse encontro. Obrigada por nos proteger e obrigada por deixar o nosso irmão maior, o mestre, guia, Jesus, esses ensinamentos que até hoje são atuais, né? Mais de 2000 anos, e nós usamos esses ensinamentos para confortar nosso coração diante de qualquer situação conflitante que nós vivemos, tanto na vida pessoal quanto na vida coletiva, que protejam todas as pessoas que estão ainda com más tendências, aquelas pessoas que ainda se deliciam com a maldade. Vamos pedir que o coração mude, que possam ficar conscientes de que o bem vence o mal e de que só nós podemos conquistar a felicidade real, a felicidade interna, a felicidade do mundo interior, quando a gente só praticar o bem para o próximo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.